Fiagro, fundo de investimento no agro. Você conhece essa modalidade já, Janaína? Conheço sim, tem muita gente investindo nisso aí. Inclusive, eu tenho algumas ideias aí para investir nesse negócio aí. Ué, mas você tem só ideia? Por que você não investiu ainda? Não, mas tô estudando já para poder, entendeu? Colocar a mão na brasa. Será que esse negócio é igual o fundo imobiliário? Não sei, será que nós vamos descobrir aqui? Será que nós vamos descobrir aqui? Vamos chamar quem sabe, né? É isso aí, vamos chamar quem sabe. Você se interessa por esse assunto, mercado de capitais no agronegócio, como que investe? Vamos lá. Ele é graduado em Economia pela UNB e tem MBA em Finanças pelo IBMEC, é atual gestor do Fiagro na Next Gestão de Recursos. Eu tô falando dele, Lincoln Guabajara. Seja bem-vindo ao AgroDays. Uma honra ter você aqui. Obrigado, Janaína. Obrigado, Pedro. Seja bem-vindo, Lincoln. Muito obrigado, pessoal. Pessoal, quero primeiro agradecer o convite, agradecer a oportunidade. Eu tenho feito algumas conversas sobre o Fiagro, sobre o Next G11 no Brasil inteiro, e eu começo falando que é uma boa notícia, tá? Apesar de a gente ver um país com dificuldades, o agronegócio vivendo oscilações, vivendo um momento de volatilidade, a gente traz uma boa notícia que é a possibilidade do investidor pessoa física, com um cheque pequeno, poder investir no agronegócio, usufruir de um setor que é muito forte e que carrega quase um quarto da economia brasileira. A gente que sabe mais ou menos como que funciona o Fiagro, mas a gente não pode crer que todo mundo está por dentro, né? Eu queria que você falasse sobre esse fundo de investimento, como que ele funciona realmente. Tá ótimo. Eu queria voltar para falar o que é um fundo de investimento de início. Fundo é nada menos do que uma comunhão de recursos de vários cotistas que confiam o seu patrimônio, confiam o seu dinheiro a uma gestora, a um gestor, que no caso a gente está falando aqui da Next Gestão, que eu sou o gestor do Fiagro Next G11, e esses recursos são canalizados para algum objetivo específico, para alguma tese de investimentos que foi desenhada. Então tem um acordo entre o dono do dinheiro, o cotista, e o objetivo do fundo. No caso do Fiagro, a gente tem essa comunhão de recursos com o objetivo único e exclusivo de investir nas cadeias produtivas do agronegócio. Então, a gente tem um direcionamento desse recurso para a agroindústria, para empresas de revendas de insumos, tem a possibilidade de investir no produtor rural diretamente e, dessa forma, o dinheiro que é investido na cadeia produtiva do agronegócio retorna para o investidor com um possível ganho de capital, com rendimento mensal e com os benefícios de participar de um setor tão forte quanto o agronegócio. O que eu acho importante falar? Quando a gente trata de investimento, a gente sempre ouve falar da importância de diversificar, né? Por incrível que pareça, o investidor brasileiro tinha pouco acesso ao agronegócio até a existência do Fiagro, né? O Fiagro nasce efetivamente, a regulamentação, em 2021. Bem recente. Bem recente, né? E nós estamos sendo, até de certa forma, pioneiros no Brasil na construção desse produto que é entregue para o investidor brasileiro. É um fundo que investe no agronegócio, que é gerido aqui em Goiânia, né? Então, a gente junta a capacidade técnica, capacidade de olhar para o mercado financeiro, de escolher bons ativos e estando no coração do agronegócio, estando no coração das cadeias produtivas. Ô Lincoln, uma dúvida. Por exemplo, nos fundos imobiliários, a gente sabe que tem o fundo de tijolo, o fundo de papel e o fundo híbrido, né? Sim. E no Fiagro também existe alguma denominação assim? Se tem um fundo de fundo ou se tem um fundo que investe lá na fazenda, no produtor? Qual que é a diferença, assim? Hoje, o Fiagro tem uma regulamentação em transição, né? A CVM, que é o xerife aí do mercado financeiro, tem discutido algumas alterações na regulação. Mas hoje, o que a gente tem? A gente tem 3 tipos de Fiagro. Um Fiagro que se chama Fiagro imobiliário, inclusive, que pode comprar uma fazenda e comprar operações de crédito. O Next G11, que é o Fiagro que eu sou o gestor, é esse tipo de Fiagro.
Ele compra operações de crédito da cadeia produtiva do agronegócio. Tipo do produtor que comprou um insumo lá e ele tem um recebível e aí você compra o recebível. Eu compro o conjunto de recebíveis que a gente tem um nome para esse conjunto de recebíveis, né? É um certificado de recebíveis do agronegócio, o CRA. Ah, né? Vou falar disso. Não. Não. E aí tem o Fiagro FIDIC, que ele consegue antecipar uma CPR, por exemplo. O produtor vai lá e coloca uma CPR, o Fiagro vai e compra. E por fim tem o Fiagro FIP, que pode comprar uma fazenda e interferir na gestão, pode comprar uma empresa do agronegócio e fazer a gestão da operação. Então, a gente tem esses 3 tipos de Fiagro. O Fiagro que mais se deslanchou foi exatamente esse que compra operações de crédito. E por quê? Né? Tem um motivo por que ele se desenvolveu tanto, Pedro e Janaína. Vocês estão aí no agronegócio e conhecem muito bem o drama de quem produz, o drama de quem cria e da cadeia toda. Né? Não existe recurso suficiente para o setor. Né? O agronegócio é um setor intensivo em capital, que precisa de recurso. Então, o recurso vindo de plano safra não cobre. Né? O recurso que vem de banco privado, empresas que fazem barter, também não cobre. Então, a gente tem ali um mercado endereçável para a oferta de recursos para o agronegócio, que cobre quase 1/3 da demanda anual. A gente tem uma estatística de que isso comporte quase 300 bi. Né? São 300 bilhões de reais que o agronegócio demanda e não tem bolso. E o Fiagro entra para cobrir exatamente isso. Por isso que a gente fica bem animado e é por isso que nas conversas que a gente teve no Brasil inteiro, eu falo Brasil inteiro porque eu tive em Porto Alegre, tive em Balsas, no Maranhão, tive em Redenção, no Pará. E a possibilidade, né, que o Fiagro traz de trazer uma nova fonte de financiamento para o agronegócio enche os olhos do setor, né? Enche os olhos de quem está produzindo, desenvolvendo, criando. E o investidor que está com o dinheiro parado, ele vê uma oportunidade muito grande porque ele sabe que é um setor forte. Ele sabe que é um setor que carrega 1/4 da economia brasileira. Ele sabe que esse produto, o Fiagro, por exemplo, ele tem uma isenção nos dividendos mensais. Né? Então, olha que casamento bem feito, né, do mercado financeiro com o agronegócio, com o poupador do dinheiro, que ele pode receber uma renda mensal isenta de imposto de renda, tem alguns critérios, claro, e de um setor forte como o agronegócio. Um setor que já enfrentou ciclos, um setor que já enfrentou ruídos, enfrentou e enfrenta, que enfrenta todas as dificuldades. Então, às vezes eu tenho que segurar a empolgação falando desse produto, tá? Eu tenho que segurar a animação porque, Pedro, você comentou agora dos fundos imobiliários, né? Eu vi essa indústria nascer de fundos imobiliários. Mas, seu Lincoln, desculpa a interromper você, cara, mas é porque assim, eu gosto muito desse assunto também. E assim, agora que eu entendi a dimensão do negócio você falando, né? Realmente, porque a gente às vezes fica acostumado com aquele negócio de ver a corretora, mas a gente nunca conversou com o gestor do fundo de fato. Isso. Né, cara? E acho que isso muda tudo, né? Porque imagina, você é o cara que você tem que pegar o dinheiro da galera, que são os cotistas, e operar esse dinheiro e tem que devolver o lucro para eles. Exato. Sua responsabilidade é pequena, né? Enorme. E aí, assim, você não pode... Às vezes pode ser que você também não pode falar muita coisa, por causa da CVM também, né? Não, eu só queria concluir o outro raciocínio para dar uma dimensão do potencial do Fiagro. E eu já falo do que é o trabalho do gestor e da responsabilidade. Hoje, a indústria de fundo imobiliário no Brasil é enorme. A do agronegócio, do Fiagro, está começando agora, tem 2 anos. Só que o setor do agronegócio é muito maior do que o setor de imobiliário. Então, a gente vê uma projeção, eu falo, nossa equipe, nossos colegas gestores no mercado, a gente vê um potencial enorme para isso, tá? E o investidor acreditando, conhecendo o agronegócio, respeitando toda a cadeia. Então, isso traz um senso de otimismo e na verdade, até de capacidade de entrega de imediata para o investidor, para o setor, para quem financia. Então, é um casamento muito bom e é um produto muito forte, muito robusto.
que é interessante falar aqui da atividade da gestão do fundo, né? Eu gosto de falar que eu sou um cozinheiro de um prato só, né? Às vezes você vai num restaurante, né? Você vai numa corretora, fazendo uma equivalência, você tem um cardápio ali de vários pratos, né? Você tem lá um fundo imobiliário, tem ações, juros, títulos e tal. E agora você tem o Fiagro, né? Nosso fundo mesmo, o NextG11, é um fundo negociado em bolsa, então qualquer corretora você pode acessar e negociar. E eu sou o cozinheiro desse prato, né? A gente faz a gestão, não faço sozinho, né? A gente tem uma equipe de compliance, uma equipe de risco, uma equipe de pesquisa econômica, uma equipe de análise de crédito, uma equipe de atendimento e uma equipe de relacionamento com investidores. É uma estrutura grande, é uma estrutura complexa e é regulamentada pela CVM, tá? Para que eu possa atuar dessa forma, para que essa empresa possa funcionar, eu preciso ter autorização da CVM. A gente comemora, né, o fato de que a Next Gestão recebeu a aprovação para funcionamento em 2022. Agora, em 2023, a gente já tem um Fiagro listado. E o que a gente precisa fazer, né? O que a gente precisa garantir? Para o Fiagro, FII, nosso objetivo principal é proteger, blindar e rentabilizar o dinheiro do investidor. Meu objetivo ali todo mês é pagar o seu dividendo, Pedro. Eu quero pagar seu dividendo todo mês porque esse é o compromisso que a gente fez na hora que a gente estava fazendo a oferta do fundo. E esse é o compromisso que a gente tem perante a tese do fundo, né? Que é uma tese de comprar operações de crédito no agronegócio. As operações, como eu comecei a falar agora há pouco, elas têm uma característica de que são operações estruturadas de crédito. O que é isso? É uma operação que tem uma estrutura de proteção, uma estrutura de garantia, uma estrutura de fluxo, de casamento de fluxos que atenda à necessidade tanto de quem toma o crédito quanto de quem empresta, no caso aqui a comunhão do fundo. E isso é feito com uma análise rigorosa de crédito, uma análise de sensibilidade de preço, de commodity, de sensibilidade até pluviométrica, né? A gente está sofrendo muito aqui com El Niño e o produtor sofre, a revenda sofre, a agroindústria sofre. Uma cadeia, né? O gestor também sofre, tá? O gestor sofre. Eu imagino. E essa operação estruturada de crédito, uma das que a gente pode comprar, pode adquirir para o fundo, se chama CRA, que é Certificado de Recebível do Agronegócio. Vou dar um exemplo aqui. Uma revenda tem lá 1.000 clientes. Ela tem 1.000 recebíveis. Se cada um tiver uma compra só. Ela pode aglutinar esses recebíveis num título, vai para uma securitizadora, ela securitiza isso, vira um título negociável. Eu, como gestor, nossa estrutura faz essa análise, se faz sentido para o fundo, se condiz com a tese, se tem uma garantia robusta, e aí eu posso comprar. Eu posso colocar isso na carteira do fundo. O que é interessante também da nossa tese, né? Nossa tese é uma tese que abrange toda a cadeia produtiva do agronegócio. É um fundo multietapa da cadeia produtiva, né? Produtor, revenda, agroindústria, principalmente agroindústria e principalmente revenda. Multicultura, então o fundo pode investir em cultura de soja, milho, boi, café, frango e multirregião. Por isso que eu estava em Porto Alegre, por isso que eu estava no Maranhão, por isso que eu estava em Redenção, no Pará. Por que tudo isso? Essa é uma forma da gente proteger o dinheiro do investidor, diversificar e mitigar os riscos que estão envolvidos. Pô, a gente sabe a dificuldade que o produtor de milho teve agora, em 23. Eu não sei o que vai acontecer para o futuro. Ninguém sabe, né? A gente consegue
driblar, a gente consegue administrar os riscos, né? Então, quando você tem uma diversificação de cultura, diversificação de etapa produtiva, diversificação de regiões, a gente consegue extrair o melhor do agronegócio, né? Extrair o que o agro pode e já entrega, seja para o próprio produtor, para o país e agora também para o investidor pessoa física. Então, só para a gente entender, o investidor que está nos vendo, nos ouvindo, às vezes é um profissional do agro, às vezes é um próprio produtor rural, né, Pedro? Às vezes é alguém que não tem relação com o agronegócio, mas está interessado. Ele pode procurar a empresa de vocês, você como gestor, vasculhe aonde está no mercado um lugar melhor de investimento, né? A depender, como você falou aí, de região, de cultura, diversidade, e você indica o fundo para ele. É isso que funciona? O meu papel não é de indicar, tá? O meu papel não é de recomendar o fundo, tá? Esse investimento, o investidor ele precisa avaliar, seja com um assessor, seja com alguém que o instrua em relação à sua carteira de investimentos, para que ele construa uma carteira, uma composição de investimentos que seja adequada a cada perfil. Uhum. Por quê? Cada pessoa tem um perfil, tem um nível de risco, uma tolerância diferente. O Fiagro, o meu papel aqui como gestor, é para quem já alocou, para quem já investiu, eu faça a gestão. Quando eu falo eu e a nossa equipe, Uhum. da forma mais diligente possível, da forma mais criteriosa, para proteger, pagar o dividendo todo mês e fazer com que o investidor se sinta satisfeito. Agora, Janaína, você pode me perguntar, Lincoln, como é que eu invisto nesse fundo, tá? A gente fez uma oferta, por ser um fundo fechado, a gente tem um prazo de início e de fim para ofertar esse produto para o público, tá? Uhum. Então, a gente finalizou agora há pouco. Tem poucas semanas que a gente finalizou essa oferta. E hoje, quem quiser investir nesse fundo precisa comprar de quem já comprou antes. Vamos pensar num prédio. Tem 10 andares ali. Quem comprou os 10 comprou na primeira oferta. Agora, quem quiser comprar desse prédio novamente, vai lá e compra de quem já comprou. Mas por que isso? Porque é um fundo fechado. Só que a gente pode, no futuro, fazer novas ofertas, construir novos prédios com a mesma tese, com a mesma estrutura, e a gente trabalha para que a gente tenha 2, 3, 10, 20 prédios aí, 20 ofertas. E cada prédio seria uma emissão de cotas? É uma emissão. A primeira emissão a gente chama de IPO, e depois são os follow-ons, né? São as emissões subsequentes. Então hoje, se eu abrir aqui meu home broker e botar lá Next G11 lá na busca, eu não consigo comprar cotas. Você consegue, mas alguém precisa vender. Ah, tá. No mercado Consegue normal. comprar de alguém que eles já estão gerindo, por exemplo. Alguém que queira vender. Você Entendi. pode entrar aí agora no seu home broker, digitar lá Next G11 e negociar. E hoje são quantos cotistas o fundo? A gente tem 144 cotistas. A gente ficou muito feliz com essa resposta do mercado, com essa tração, por 2 motivos. Primeiro que a gente está num momento de juro alto. Começou a cair, mas ainda é alto. Por que isso traz um conforto para a gente? Porque para o investidor é muito confortável colocar o dinheiro dele num título de renda fixa aqui Receber o CDI lá. e receber isso. Então, mesmo num cenário de juro alto, ele viu que o agronegócio tem muito potencial. Ele viu que um fundo como esse é ideal para a carteira dele. Tá? Então, essa animação não é só minha, né? Eu acho que é a indústria inteira. Como eu falei, o Fiagro nasceu em 2021. Hoje, a gente já tem um estoque, né, um acumulado de volume investido em Fiagro de quase 18 bilhões de reais. Nossa. Mesmo com juro alto, né? Pô. E isso é tudo ainda investidor, pessoa física. Daqui a pouco entram os institucionais, entram os investidores grandes, enfim. A gente vê com muito bons olhos, né, o caminho que o Fiagro pode trazer.
Em Lincoln. E quando, assim, só pegando um gancho que ele falou, quando você fala em pessoa física, só para ficar claro para quem está nos vendo, nos ouvindo, como que funciona essa cartela de investimento? Tem um valor, né, Pedro, mínimo, máximo? Como é que é aí? Porque você falou de pessoas físicas, cota. as Cota cotas, fixa. como é que são, assim, se a pessoa quiser investir? Quando eu saí do escritório, a cota estava em R$ 101. Tá, então, você pode comprar uma cota no home broker. Uhum. Tá? A negociação, mas claro, depende de que algum investidor queira vender. Normalmente, os investidores se interessaram por 500, 500 cotas, ou 1.000 cotas, ou 100 cotas. Tá? Mas é possível negociar com uma única cota. E essa é a beleza de um fundo que está listado na Bolsa de Valores, né? A pulverização do investimento, a pulverização da capacidade de participar do agronegócio. Pô, você com R$ 100 consegue investir no agronegócio. Até pouco tempo, como é que você participava do agronegócio? Você tinha uma empresa do agronegócio ou uma área rural. Então, isso estava distante da maioria do investidor pessoa física. Estava distante. Agora, o Fiagro está à disposição de todos. E assim, tem um ditado no agro que a gente fala assim que quem chega primeiro bebe água limpa. Né? Então, assim, você me falou 148 cotistas. É um número pequeno quando a gente pega, por exemplo, o fundo imobiliário que a gente tem, sei lá, 50 mil, 100 mil cotistas, né? Então, assim, a gente vê que ainda tem um upside gigantesco, né? Aí você pega, por exemplo, o Luiz Barsi lá, né? Que é o maior investidor pessoa física na Bolsa, que pagou centavos nas ações do Banco do Brasil, por exemplo, né? Eu acho que não sei se minha fala é errada ou não, você me ajuda. O fundo imobiliário hoje, ele ainda vai crescer demais, absurdamente, porque, igual você falou, ainda tem começou agora, é um negócio muito recente, e que quem comprou cota hoje de R$ 100 tem chance de, sei lá, essa cota virar por 500, para 1.000, e desdobrando até crescer exponencialmente, né? Essas perspectivas de ganho de capital da cota, eu não consigo garantir o que pode seguir, tá? Mas o que está acontecendo? Ontem, por exemplo, teve mais um corte na Selic. Aí aquele investidor que estava ali no seu CDB ganhando aquele 1% ao mês, ele não vai ganhar mais. Então, de forma agregada, esse investidor ele vai procurar esse rendimento em outras alocações que possam render 1% ao mês. O Fiagro é uma dessas opções. Então a gente vê que se, né, tudo mais constante caminhar dessa forma, né, os juros começarem a cair, como já tem um desenho de política monetária para isso, o juro pode chegar a 9,5%, né? A gente está com a perspectiva de chegar a 10% no final de 2024. Tem gente falando a 9,5%, 9%. Chegando a 9%, esse investidor vai procurar fundo imobiliário, vai procurar Fiagro. E aí, você que comprou aqui a cota a 100, você não vai querer vender por 100. É nisso que quem chega primeiro bebe água limpa. E aí, novamente, né, eu preciso enaltecer o setor. A gente está falando de um setor que ele, nos últimos 8 anos, aí, representou em média 22% do PIB. Isso se contar diretamente dentro da porteira e antes da porteira, né? Porque tem uma agroindústria também relacionada que gera muito, né? É muito forte falar que para cada R$ 100 que se produz nesse país, em média, nos últimos 8 anos, 22 veio do agronegócio. Como que você, investidor, pessoa física, não está participando disso, tá? Como que você não está usufruindo disso? E mais, né? Não foram 8 anos tranquilos. Não foram 8 anos de... bonança. A gente teve muita oscilação e enfrentou, né? Precisamos nos orgulhar muito do que foi feito em termos de agronegócio no Brasil, do que foi feito em termos de avanço de tecnologia. Eu fico muito encantado com o que é desenvolvido em termos de agronegócio no Brasil e
tenho certeza de que a gente pode ir ainda mais longe com essa nova forma de financiamento, né? Um financiamento rápido, um financiamento direto do dono do dinheiro para quem precisa, com uma diligência profissional, no caso aqui nosso, de uma gestão controlada, regulamentada. Acredito que tenham algumas outras formas que estão sendo desenvolvidas agora, as agritechs, enfim. É fazer uma ponte, tá? A gente fala aqui no Grupo Next que a gente gosta que a gente tem um propósito que é conectar a Faria Lima com o campo. E isso está cada vez mais enraizado aqui nas nossas veias, em termos de fazer essa conexão do recurso a ser rentabilizado com o recurso a ser demandado pelo agronegócio, via esse fiagro. Ô Lincoln, só fazer um parênteses aqui, né, que não tem nada a ver com o assunto, mas quando você era criança, você imaginava que você ia ser um gestor de fundo? Como é que você foi parar aí nessa parada aí? Você sabe que tinha na época de metade de faculdade, a gente ficava pensando, né, no que ia desenvolver e tal. Eu fiz economia na UNB em Brasília, lá, e tinha muita demanda pelo serviço público, mas eu não me sentia convidado para aquilo. Eu comentava com os amigos, não, eu quero trabalhar no mercado financeiro. Pô, que caminho você quer seguir? Falou, pô, eu queria ser um gestor de fundo. Falou, isso aí tá muito distante, né, e tal. Mas voltando, quando eu era criança, eu não imaginava esses caminhos, eu não imaginava seguir essa profissão. Mas eu cresci num ambiente de pecuária, de cria e recria, né? E a tecnologia que começou a ser implantada ali pela minha família, pelo meu pai, isso me chamou muita atenção. E me chamava a atenção por dois motivos. O ganho de produtividade que tinha, não era nada demais, não era assim, uma estação de monta. Aqui em Goiás? No Pará, em Redenção. Uma estação de monta. Aquilo ali eu vi que evitava com que bezerro tivesse muita bicheira ali no momento ruim de nascimento. Outra coisa que eu via ganho de produtividade, inseminação artificial, transferência de embrião. Como assim? Você pegava um touro premiado lá em Uberaba e levava para Redenção, e aí nascia um bezerro muito melhor do que o que tinha na região, e esse bezerro conseguia ser abatido mais rápido, mais forte. E você pagava R$20 na dose? E aí, assim, isso foi me chamando a atenção, tá? Mas eu via que tinha um custo, né? Enquanto meu pai ali gastava com um veterinário mais caro, um vaqueiro mais especializado, um transporte, um armazenamento, tinha que adaptar o curral, iluminação. Eu via que tinha custo, né? Falou, pô, a gente precisa sempre implementar, melhorar a tecnologia. Quis o destino que eu fizesse economia e quis o destino também e talvez uma predisposição aí de ter crescido nesse ambiente, de ter estudado aqui em Goiânia também, em época de ensino médio, as conexões que eu fiz, e tem coisa que você não explica, né? Isso voltou pro agro, volta, né? Então, eu fui para Brasília, fui para São Paulo para o mercado financeiro, mas o coração bateu mais forte mesmo foi quando eu senti o agronegócio de verdade. E isso, incrível, aconteceu lá na Tecnoshow. Falei, como assim eu tô por fora desse setor? Como eu não tinha percebido a força desse setor? Eu fiquei realmente impressionado com o que foi desenvolvido, com o que era negociado, com a tecnologia. Enfim, fiquei encantado. E agora a gente junta, né, a capacidade técnica do mercado financeiro, essa aptidão e vontade, força de trabalhar com o agronegócio. E eu sempre fui muito interessado em construir, tá? Em desenvolver. Então, poder construir um fundo do zero, construir uma gestora do zero, e mais do que isso, ajudar a desenvolver uma nova fonte de financiamento para o agronegócio, tem sido uma grande força aqui para o meu trabalho, para o propósito. É uma dedicação intensa, é uma necessidade grande aqui de energia,
Mas o pessoal até fala que eu envelheci aí uns 5 anos aí nesse último ano. Mas é extremamente recompensador. Bacana. A gente já falou da parte do investidor, com toda essa ligação tua. Eu queria falar da parte do produtor rural. Porque a gente começou aqui falando, inclusive foi uma bela introdução sua, quando o assunto é plano safra, a gente tem também os recursos que são da iniciativa privada, mas que não cobrem tudo que o produtor precisa. Até tem uma reclamação muito grande quando o assunto é plano safra, né, seguro rural, tem toda aquela questão que o produtor fica desassistido. Quem chega primeiro consegue, mas quem ainda está naquele pré-aprovado da proposta ali, gente passa na frente dele porque já estava com a proposta pronta e ele fica sem um recurso. Como é que ele pode procurar esse fundo de investimento para ele conseguir investir na atividade dele, que muitas vezes fica parada por essa falta de recurso, né? O NextG11 ele tem uma tese de investimento que ele investe em operações de crédito para produtores que têm uma receita mínima de 85 milhões de reais por ano. Tá? Isso dá uma restringida na massa de produtores que podem ser alvo de investimento. Mas isso é o começo, tá? E por que tem essa restrição? Porque a gente sabe que o produtor rural está no momento de aprimoramento da governança, aprimoramento da sua gestão. A gente vê no interior de São Paulo, as famílias estão ali na 7ª geração, né? Então já teve um processo de sucessão, um processo de melhoria de gestão. No Centro-Oeste, a gente vê famílias que estão 2ª, 3ª geração. O modelo de gestão de fazendas, agriculturas, pecuária, que funcionou há 20 anos atrás, talvez não funcione mais daqui para frente, né? A gente tem uma oscilação de custos muito intensa, a gente tem um custo de oportunidade muito alto. Então, a gestão precisa ser feita até em centavos, tá? Eu falo centavos porque precisa ser criteriosa. Então, se eu puder, né, falar diretamente com o produtor, eu acredito que o principal recado para acessar esses bolsos de Fiagros é aprimorar a governança, tá, Pedro? Ter um controle de custos, ter uma estrutura que permita que o investidor de fora consiga olhar para o seu negócio e falar: esse é um negócio que vai me pagar. Esse é um negócio que tem potencial. Por quê? A gente está aqui no Centro-Oeste, a gente convive com o produtor, a gente sabe a dificuldade de cada um, a gente sabe o potencial de cada um. Só que vai ter um investidor lá de Petrópolis, no Rio de Janeiro, que ele nunca nem pisou aqui. Ele só vai olhar no celular dele e vai investir. E ele vai investir pelo histórico. Ele vai investir pela uma performance passada. Ele vai investir pela uma capacidade de honrar com o que foi determinado daqui para frente. Então, um produtor que não tem governança nenhuma, ele fica atrás do produtor que está mais organizado. A gente vê isso como um processo, a gente vê isso como uma escada, tá? Porque esse produtor que está desorganizado, ele paga mais juros. Ele vai se organizando aos poucos porque ele sabe que isso faz com que ele tenha uma gestão de caixa, uma gestão de recursos mais eficiente. Você vê como que as coisas conversam, né? O produtor começa a se organizar melhor, ele começa a acessar novos bolsos de financiamento, esse novo recurso permite que ele produza melhor, enfrente mais dificuldades, tenha menos susto, e é um ciclo de ganha-ganha. Ganha para ele, ganha para o investidor, ganha para o país, ganha para a cadeia produtiva como um todo. Bacana demais, nossa. Bom, você quer acrescentar mais alguma coisa que anexe, às vezes nossos telespectadores ou ouvintes aí possam entrar em contato com você para Anex? Se deixar, eu fico conversando muito aqui, hein, Jane? Eu quero falar que a Anex Gestão é uma gestora independente, então o nosso foco é 100% o agronegócio nesse primeiro momento com esse Fiagro. E a Nex Gestão é uma empresa do grupo Nex, que tem outras empresas, tá? Tem uma empresa de originação de crédito, por exemplo.
Então, o produtor, a empresa do agronegócio, né, a agroindústria, que queira captar recursos, queira originar um CRA, pode procurar o Grupo Nex e vai ser estruturado esse produto, esse título de dívida, e vai ser levado para o mercado de capitais. Pode ser que isso seja um começo de uma profissionalização e organização do produtor, porque ele começa a ser demandado conforme os outros tomadores de crédito no mercado. Vocês podem nos acompanhar pelo Instagram, nexgestão, @nexgestão. Tá aí na tua tela. E também temos o nosso site, nexgestão.com.br, e ficamos à disposição, tá? Eu, novamente, agradeço muito essa oportunidade de falar do Fiagro, agradeço muito a chance de explicar um pouco aqui do que a gente faz, explicar o que a gente quer fazer, e eu tenho certeza de que esse é um trabalho que vai ser benéfico para a cadeia produtiva como um todo. Tá? Tenho certeza que todos os convidados que estiveram aqui vão gostar muito de saber que tem um novo bolso de dinheiro querendo financiar o agronegócio, um novo bolso de dinheiro querendo melhorar a governança das empresas, dos produtores, porque isso é bom para o setor como um todo. Isso é bom para a cadeia produtiva, é bom para quem produz, para quem emprega, e isso nos dá um senso de muita responsabilidade, mas também de muita satisfação. Bacana. Tem também Muito o obrigado, viu, Grupo Lincoln? Nex. Você ter vindo aí. Obrigado, Pedro. Obrigada pela sua participação. Tá. Valeu demais. @grupo.nex tem também, se você quiser entrar lá. É isso. Gostou? Deixa o seu like. Ativa o sininho, 2 episódios toda semana sobre assuntos variados do agronegócio. Tem um amigo seu que está querendo investir o dinheiro que está lá parado na poupança, né, Pedro? Não sabe o que faz. Deus me livre de poupança, credo. Tem muita gente com dinheiro na poupança ainda. Fala para ele, manda esse vídeo para ele aí também. Tem um produtor rural amigo seu ou alguém que é dono de uma terra aí que está precisando de um investimento, né, Pedro? Precisando de recursos. Se girar mais de 85 milhões por ano. É isso aí. Manda esse vídeo para ele também. Entra lá no nosso Instagram, @portalagro2, tem também o nosso portal de notícias, agro2.com.br, tem notícias quentinhas do agronegócio para você. Espero que você tenha gostado, você que nos ouve aí também pelas plataformas Spotify e outras, Deezer também. Um abraço para você e até o próximo episódio, nos vemos em breve. Tchau, tchau. Tchau.